Olá pessoal, eu sou o professor Ivanildo de Geografia. Eu gostaria que vocês dessem um like, se inscrevessem no meu canal para juntos compartilharmos conhecimentos e decifrarmos o mundo. O tema de hoje é regionalização mundial. Bem pessoal, nós temos diversos critérios para regionalizarmos o mundo. O critério físico-natural regionaliza o mundo em grandes paisagens naturais e climáticas, com polares temperadas, tropicais desérticas e de altas montanhas. Os critérios humanos e sociais, nós vamos ter os seguintes. Em 1950, tivemos o critério países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. No ano de 1952 a 1991, tivemos os países em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, socialistas, de economia planificada e estatal. Terceiro mundo, os países subdesenvolvidos capitalistas, principalmente os da África, da América Latina e a maioria da Ásia. Outro critério, na década de 1980, em plena Guerra Fria, tivemos os países do Norte e os países do Sul. Os do Norte, países ricos e desenvolvidos. Os países do Sul, os países subdesenvolvidos. Então, os desenvolvidos do Norte, com certeza seriam Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália. E nós teríamos os subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil, Argentina, Chile. Nós teríamos também Angola, Moçambique, República Centro-Africana, Líbia, Argélia e vários outros países. Lembrando que essa divisão entre Norte e Sul não segue a linha do Equador. É uma linha que segue o contorno de acordo com a localização desses países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós vamos ter outras formas de ver, estudar e analisar e organizar o mundo. De acordo, por exemplo, com o critério de desenvolvimento científico e tecnológico. Nós teremos os países centrais de produções industriais, de ciência e tecnologia, como por exemplo Alemanha, Estados Unidos, Japão, China. Brasil também tem polo industrial, Itália, Reino Unido. Nós teríamos vários países atrasados tecnologicamente. No geral, os países da África, da América Latina, a maioria, e os países da Ásia, a maioria também. Outro critério é o PIB per capita, ou seja, toda a produção de bens, serviços, mercadorias produzidos em um país, dividindo-se pela quantidade de habitantes, daria-se a renda por cabeça. PIB per capita é toda a produção interna bruta dividida pela quantidade de habitantes do país, certo? Novamente nós teríamos os países de maiores PIBs per capita do norte, como por exemplo Estados Unidos, que em 2016 teve 18,6 trilhão, China 11,2 trilhões, Brasil 1,8 trilhão, certo? Então percebemos também a desigualdade em relação à produção de riqueza por cabeça, quantidade de renda por cabeça. Outra divisão, com certeza, seria de acordo com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida ou expectativa de vida ao nascer, a qualidade da educação e a renda per capita. Nós teríamos novamente os países de maiores IDHs, os países europeus, da América do Norte e alguns como, por exemplo, Japão, certo? Por exemplo, o maior IDH do mundo em 2015 era a Noruega, com 0,949. O menor do mundo, a República Centro-Africana, com 0,352. Outra desigualdade no desenvolvimento humano, certo? Outra regionalização que nós vamos ter mais na frente e mais próxima da realidade é a regionalização de acordo com o desenvolvimento social e econômico, que vai destacar os países típicos do norte, como capitalistas desenvolvidos ricos, os ex-países socialistas e os países tigres asiáticos, Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, porque eles tiveram grande força e astúcia para grande crescimento a partir da década de 60. Por isso, tigre asiático.
Lembra aquele animal feroz, astúcio e veloz e de força. Os países típicos do Sul, nesta nova divisão entre Norte e Sul, nós vamos ter os países emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, denominados de BRICS, os países que constituíram-se num grande bloco dos países que mais crescem do mundo desde 2009, isso fazendo acordos e cooperações para o desenvolvimento tecnológico, científico e cooperação socioeconômica. Nós vamos ter os países exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, esses países que tiveram grande aumento da renda, mas de forma concentrada, por isso eles são no sul, como os que não são desenvolvidos ainda. Nós vamos ter os países novos tigres asiáticos, nesses típicos do sul, como por exemplo a Tailândia, a Indonésia, a Malásia e com certeza as Filipinas. Nós vamos ter os países menos avançados, mais pobres, como citei, a República Centro-Africana, o menor IDH do mundo em 2015, Níger, Camarões, Serra Leoa, Guiné-Bissau, tivemos todas essas questões. Então, pessoal, recapitulando, para não me estender muito, nós tivemos e compreendemos que existem diversas formas de regionalizarmos o mundo, de organizarmos, estudarmos, de vermos o mundo. O critério físico, que considera as paisagens naturais e seus climas, como por exemplo as polares, no polo norte da Terra, que é composto mais por um clima frio, gelado. Nós vamos ter as temperadas, que é entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer no norte, e o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio no sul do planeta. São paisagens de climas temperados que possuem as coníferas, os pinheiros e que possuem uma distribuição de chuva durante o ano todo, em todas as estações, de forma regular. E as paisagens tropicais, como as florestas atlânticas, a floresta amazônica, que é um clima mais úmido, quente e chuvoso. Nós vamos ter as paisagens desérticas, como o maior deserto do mundo, o Saara, o deserto no Chile, o Atacama, o deserto da Patagônia na Argentina e diversos outros desertos. E as paisagens de altas montanhas, como a Cordilheira do Himalaia, que é a maior do mundo, o Monte Everest, o mais alto do mundo, a Cordilheira dos Andes no ocidente da América, certo? E nós vamos ter esses típicos aí. Porém, na parte de critério social e humana e econômica, nós vamos ter, como eu falei, o critério de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico, trazendo aí os países que mais desenvolvem centros de pesquisas e tecnologias de produções industriais. Novamente, Estados Unidos, Japão, China. Teríamos o Brasil como polo de desenvolvimento científico e tecnológico também. Teríamos a Alemanha, a Itália, Reino Unido, França. E vamos ter o critério do PIB per capita, ou seja, todos os bens e produtos produzidos num país dividido pela quantidade de habitantes, daria a renda por cabeça. Nós vamos ter também o IDH, o critério do IDH. Os países do norte têm os IDHs maiores do que os países do sul, como eu falei, Noruega, por exemplo, a Suécia, que a população lá chega a 83 anos de vida, expectativa de vida. Então, os países com maior expectativa de vidas, maior qualidade na educação e maior renda por cabeça são os países desenvolvidos, os países mais do norte, os maiores IDHs. Os menores IDHs, os da África, Níger, Eritreia, Somália, República Centro-Africana, Guiné-Bissau. Nós vamos ter outro critério bem interessante, que é o critério que classifica os países, por exemplo, entre norte e sul, considerando um novo contorno na linha que divide entre norte e sul. Por exemplo, os países típicos do norte, os capitalistas desenvolvidos, ex-países socialistas e os tigres asiáticos tradicionais. Os típicos do sul, nós tivemos, por exemplo, os emergentes, são os países que mais crescem no mundo, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas temos também outros, como o México, faz parte de países emergentes, como a Argentina, como o Chile. Nós tivemos também os países dos novos tigres asiáticos, os países que cresceram bastante na economia, na tecnologia, no emprego, na educação e no nível
e de melhores condições de vida, como os novos tigres asiáticos. Nós também destacamos os países típicos do sul menos avançados. Esses são a maioria da África, novamente, e também da Ásia. Da América temos o Haiti, que é muito atrasado, muito pobre mesmo. Então, pessoal, é isso. Se você gostou, por favor, dê um like, se inscreva no canal para a gente compartilhar os conhecimentos. Juntos somos mais fortes. Não desista dos seus sonhos. Seu projeto de vida deve ser o seu grande amor. Siga em frente, não pare por causa do coronavírus. Devemos pará-los e não pararmos. Abraço a todos. Estou com vocês. Estejam comigo. Mesmo ausente, estaremos presentes pelos meios digitais. Abraço. Até mais.